Muito bem, meus amados, estamos de volta com você aqui, nesse domingo especial com essa entrevista com o professor Rodrigo Jungmann, falando sobre marxismo cultural. Meus queridos, professor, vamos retornando aqui ao assunto, e eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre Antônio Gramsci, né? Quem foi ele e qual a contribuição dele para o marxismo cultural? Bom, ele foi talvez o mais bem sucedido daqueles teóricos que a gente costuma colocar no campo do marxismo cultural. E ele foi, no caso brasileiro, extensamente estudado pelos intelectuais esquerdistas do Brasil, como foi o caso de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, assim como vários intelectuais do PT, que trataram de colocar em prática suas ideias, precisamente no sentido de defender a tese de que antes de conquistar o governo seria necessário conquistar a sociedade, o que eles costumam chamar de sociedade civil. Ocupar igrejas, ocupar escolas, mercado editorial, imprensa, que eu acho que eu havia esquecido de mencionar. Hoje a imprensa brasileira é quase que totalmente esquerdista. E isso se deu num processo gradual. Veja, eles não tentam ganhar no debate, eles tentam simplesmente colocar as pessoas nos lugares certos, gradualmente, para que as teses deles acabem sendo vitoriosas. E em havendo essa vitória no plano cultural, se caminharia para a tomada do Estado, que até certo ponto aconteceu no Brasil. O PT tomou grande parte do Estado brasileiro. Não tomou, por exemplo, as Forças Armadas, que não chegaram a ser contaminadas pela esquerda. Mas grande parte do Estado brasileiro foi tomado pelo PT. E pela esquerda, que ainda apesar desse impeachment, ainda é uma grande ameaça. E no Brasil a coisa foi especialmente trágica porque o que aconteceu é o seguinte: quando houve a ditadura militar, que em grande medida foi uma reação a uma ameaça real que de fato existia, de que haveria uma tomada do país pelos comunistas, o general Golbery, que era um dos intelectuais dos militares, absurdamente acreditava que seria uma boa ideia conceder o campo cultural para a esquerda como uma espécie de válvula de escape para as tensões políticas. E o regime passou a se concentrar no combate àqueles guerrilheiros esfarrapados do Araguaia e a guerrilha urbana de Marighella. Parece que os militares, eu sou militar também, mas parece que os militares só se preocupavam com a questão da tomada à força, né? E no campo intelectual, a cultura, eles deixaram por conta das esquerdas. Exatamente. Já na época da ditadura militar, eu fui aluno de ginasial nessa época, a esquerda mandava nas escolas. Os livros textos já tinham um certo viés esquerdista. Hoje em dia está muito pior, mas já naquela época havia uma preponderância do pensamento esquerdo. Eu me recordo claramente que eu estudando por livros de história, como aluno de ginasial, eu jamais vi uma referência negativa ao comunismo, por exemplo. Isso em plena ditadura. O Golbery cometeu esse erro trágico de desconsiderar a batalha no campo cultural, se concentrar tão somente em enfrentar as guerrilhas do Araguaia e as guerrilhas urbanas, né, de Marighella e esse pessoal todo. E a consequência foi terrível, porque a esquerda teve carta branca para fazer o que quisesse na seara cultural, nas igrejas, que tem a ver com a teologia da libertação também, no mercado editorial, nas escolas, nas faculdades, na imprensa, com as consequências muito preocupantes com as quais nós lidamos até hoje. Muito bem, professor. Então, Antônio Gramsci foi o autor intelectual que contribuiu, inclusive, para que essas coisas acontecessem no Brasil. Um dos, né? Houve também o pessoal da chamada Escola de Frankfurt, houve também a infiltração cultural movida à distância pelos próprios soviéticos, por meio dos seus agentes de agitação cultural no Ocidente. O senhor falou também que teve alguma coisa a ver com a teologia da libertação.
poderia também dar um enfoque sobre isso, porque a gente sabe que hoje, dentro da Igreja Católica, né, existe uma corrente muito forte também, marxista, não é isso? Sim. Eu tenho aqui, inclusive, eu trouxe um livro chamado Desinformação, escrito por um romeno, o tenente-general Ion Mihai Pacepa, que foi o mais graduado membro dos serviços secretos comunistas do bloco soviético, né? A União Soviética e países satélites. Esse tenente-general Ion Mihai Pacepa, mais alto oficial a fugir para o Ocidente, nesse livro excelente, cuja leitura eu recomendo, chamado Desinformação, ele conta, por exemplo, como na União Soviética de Nikita Khrushchev foi tomada a decisão de infiltrar as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, e também a própria igreja ortodoxa, que é a da Rússia. Né? Exato. A igreja ortodoxa é completamente dominada pelos comunistas. Completamente dominada. Tal ponto que, por exemplo, o líder metropolitano da igreja ortodoxa pode ser agente da KGB. Totalmente dominado. Mas mesmo onde o domínio não é completo, houve uma infiltração muito grande. No caso evangélico eu não conheço tão bem, mas no caso católico, hoje se sabe, e o Pacepa conta isso detalhadamente, que a decisão de que seria criado no Ocidente católico, nos países católicos, uma versão de pensamento teológico completamente eivada de categorias marxistas, de ideias marxistas, foi tomada na União Soviética, no Kremlin de Nikita Khrushchev. Evidentemente não significa que ele escreveu os livros. Ele não teria nem capacidade intelectual para isso. Mas a coisa se deu a mando da liderança soviética. Que Professor, é uma forma terrível de infiltração cultural. Eu tenho aí um áudio, vou pedir para o Inés mostrar, de um ativista homossexual em uma reunião que foi realizada, me parece que no Congresso Nacional, em Brasília, no Congresso Nacional, e ele falando de que religião só se pode combater com religião. Me parece que uma estratégia dos marxistas é não acabar com a religião, mas criar uma religião paralela que funcione dentro da mesma religião, porque eu me lembro que uma colocação que ele vai fazer aí, ele diz mesmo assim: eu sou homossexual na faculdade, eu sou homossexual quando eu vou para o comércio, eu sou homossexual na escola, eu sou homossexual onde eu estiver. Da mesma forma, esses cristãos, eles têm esse negócio dentro deles e eles não conseguem, eles não mudam não. Eles não mudam não. Então, nós temos que combater a religião com a religião. Por isso que a gente vê hoje pastores homossexuais que na realidade não são pastores. São homossexuais se dizendo pastores, não é? Pastores homossexuais fazendo casamentos homossexuais que na realidade divinamente não tem valor nenhum. Isso pode ter valor para os interesses que eles estão pregando culturais dessa revolução cultural. Mas eu gostaria que o Ibnéas soltasse aí essa partezinha aí desse vídeo, para que a gente pudesse ouvir e o senhor fazer um comentário em cima disso aí que o senhor estava falando. Vamos lá, Ibnéas. Eu vejo o assalto fundamentalista Isso é um ativista homossexual no Estado laico. Isso é um ativista homossexual que está falando. Políticos fazendo conchavos com esses desgraçados 25% da população. Ele está falando dos cristãos. Eles têm um poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados. Eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se isso for. Olha lá. Se instalar uma teocracia no Brasil. Eu quero dizer ao Jean que estou aqui para te ajudar também na dessacralização do casamento, viu? O casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra está eivada de sentimento cristão. Um discurso de ódio, e é né? por isso que eu insisto, e vou insistir,
e eu vou escrever onde é que eu tiver que escrever, e eu vou gritar onde é que eu tiver que gritar. Tem que passar pela religião. Tem que passar pela desconstrução dessa base judaico-teológica, dessa coisa que nós chamamos de teologia inclusiva, que tem que desconstruir todos esses valores mofados que nós aprendemos até aqui. Sem a desconstrução da cultura judaico-cristã nesse sentido positivo, né? Talvez trazer uma nova, trazer um novo tipo de cristianismo, nós não vamos conseguir. Um novo tipo de cristianismo. Olha aí o que eles falam. Um novo tipo de cristianismo. Quer dizer, então vamos alertar aqui, professor, os ouvintes da Novas de Paz, os ouvintes que estão agora escutando a nossa programação, essa entrevista, que não é acabar com o cristianismo, é um novo tipo de cristianismo. É o grande perigo, não é? Porque isso é muito fácil de seduzir, enganar as pessoas. Aqui na Novas de Paz, na nossa rádio, nós combatemos todo tipo de modernismo. Ele fala aí de religião inclusiva, ou seja, vamos aceitar tudo dentro da religião. Vamos aceitar tudo porque a religião em si, a igreja em si, ela não exclui nada, ela exclui o mal, ela exclui o pecado. Nós não temos nada contra a pessoa que é homossexual, nós temos sim contra o homossexualismo, não é? Porque é uma prática que ela acaba com o ser humano, ela faz com que a pessoa viva um vazio existencial, a pessoa na realidade não é feliz. Nós temos a oportunidade de conversar com vários homossexuais, ver que eles não são felizes, inclusive nós já fizemos até entrevista com alguns, não é? Então, isso aí, a religião não aceita o homossexualismo. Então, quando eles falam uma religião inclusiva, é aceitando tudo isso como uma forma de que as pessoas achem que tem uma religião, que estão praticando uma religião, mas na realidade estão dando lugar ao marxismo cultural, estão dando lugar a essa nova cultura aí, essa revolução cultural, como é o caso da Igreja Ortodoxa, que o professor acabou de falar, né? Professor, fique à vontade para falar alguma coisa mais sobre isso, professor. Eu achei muito interessante a gravação, que pelo menos mostra uma coisa positiva, né? Ele é sincero. Ele diz mesmo que quer acabar com o cristianismo. A maioria dos esquerdistas não fala isso. Esconde. Pelo menos essa virtude ele tem, né? E uma coisa está certa. Você de fato só derrota uma religião na mente daqueles que são fiéis, fazendo com que eles venham a aderir a outra religião. Então é por isso que eles insistem tanto numa ideia de um cristianismo sem dogmas, sem sacramentos, um cristianismo New Age, um cristianismo da nova era, que seria um cristianismo diluído, em que basta cheio de ser bonzinho, ser ambientalista, adotar as causas politicamente corretas, e isso estaria bom demais. E não interessaria nada se o sujeito de fato aceita ou não as teses centrais do cristianismo. Professor, e vamos aproveitar logo também para falar um pouquinho, voltando aqui, sobre essas teorias, ou melhor, essas ideologias marxistas lá da escola de Frankfurt. O que é o politicamente correto que o senhor falou aí, não é? Politicamente correto que o senhor acabou de falar aí, dentro desse contexto aí que a gente estava falando de uma religião dentro de outra, mas o que é o politicamente correto, professor? Veja, o que acontece é o seguinte, para que a gente entenda adequadamente o politicamente correto, a gente precisa voltar um pouco àquilo que eu disse antes, né? Retroceder um pouco. A expectativa dos marxistas clássicos era a de que a condição da classe operária, camponesa, etc., se tornaria tão miserável que eles se rebelariam violentamente contra a burguesia. Só que, ao contrário do que reza essa balela marxista, a verdade é que nos países capitalistas, e sobretudo os países de capitalismo liberal, com ampla liberdade econômica, de mercado, etc., a condição da classe operária não cessou de melhorar. Hoje em dia, uma pessoa de classe média, até de classe média baixa,
desfruta de certos confortos que uma pessoa no começo do século XIX não tinha. Eu li um livro um tempo atrás, o homem mais rico do mundo, em 1840 e pouco, morreu com 35 anos, 40 anos, algo assim, de uma infecção bacteriana que hoje em dia se curaria no SUS. Quer dizer, na verdade, o capitalismo, com o regime de livre iniciativa, com a indústria farmacêutica, com todos os avanços tecnológicos e assim por diante, só fez melhorar a condição humana, do ponto de vista material, realmente. E os pobres, né, os operários, os camponeses, melhoraram de condição e, portanto, perderam qualquer interesse que pudessem ter na Revolução. Aí, o que acontece? Se você é um marxista e você percebe que o operariado, o proletariado, o campesinado não vão dar em nada, não vão mais servir de massa de manobra, você tem que achar, quem diz isso até um filósofo inglês chamado Roger Scruton, é preciso achar outras vítimas, como ele coloca. Então a ideia seria o seguinte: qualquer grupo real ou supostamente oprimido serve. Você vai dizer, aquele ali é oprimido, então ele vai servir para mim, para eu dizer, se ele é oprimido, eu seria o defensor dele. E eu vou me arrogar esse papel de defensor desses grupos, às vezes realmente oprimidos, às vezes não. Um comentarista americano certa vez colocou a coisa brilhantemente de uma forma muito concisa. Ele capturou o espírito do politicamente correto. Quando ficar ofendido, quem disse isso foi um comentarista americano chamado John Stossel, quando ficar ofendido dá poder às pessoas, elas se ofendem mais facilmente. Politicamente correto é isso. Qual é a ideia? Digamos, o sujeito é gay. Aí o sujeito passa a ver opressão em tudo. Com isso ele vai ganhar poder na condição de vítima. E aqueles que se auto-intitulam seus protetores também vão se atribuir um poder muito grande. E aí tudo vira homofobia, como é hoje em dia. Qualquer coisa, sem fazer qualquer coisa vira homofobia. Mesma coisa para feminismo. Qualquer comentáriozinho, qualquer bobagem, o pessoal acha que é machismo. Qualquer coisa. O politicamente correto é uma espécie de ditadura, de política, de polícia da linguagem do pensamento. Se você disser uma coisa que possa vagamente ser vista como opressiva, preconceituosa, etc., os censores, os neocensores do politicamente correto vão atrás de você, tratar você como se você fosse a escória da humanidade. Então, essas minorias, que às vezes nem são tão oprimidas assim, ficaram do ponto de vista da chamada nova esquerda, que é aquela iniciada pela escola de Frankfurt, por Herbert Marcuse e outras figuras assim, entraram nesse papel de novas vítimas. Já que o proletariado não serve, vamos usar outras vítimas. Foram os estudantes no maio de 68 na França. Depois foram as mulheres. Depois, qualquer vítima serve. O importante é sempre dividir o mundo entre opressores e oprimidos, bonzinhos e malvados. E a esquerda sempre dizendo que eles defendem os bonzinhos. Então veja, por exemplo, qualquer coisa eles dizem que é homofobia, mas só quando interessa. Então, por exemplo, quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, numa ida a Pelotas, disse que Pelotas era um polo exportador de viados, aí todo mundo se calou. Porque quando o preconceito vem da esquerda, a esquerda acha que pode. Herbert Marcuse já dizia: toda tolerância é para a esquerda, nenhuma para a direita. Então, na verdade, se a pessoa supostamente preconceituosa é de direita, aí tem que baixar o sarrafo. Mas se é de esquerda, eles se calam. O que isso prova? Que, na verdade, eles não estão interessados nessa minoria. Porque defender minoria é uma coisa muito justa. Se alguém é oprimido, você tem que ir lá e defender mesmo. Mas eles não estão preocupados em defender. Eles estão preocupados em usar essas pessoas como massa de manobra para o seu projeto de concentração de poder. Professor, eu quero aproveitar aí e ver um exemplo que está bem atualizado
Hoje em dia existe em tramitação aí pela esquerda um projeto de lei para punir os estupradores, não é? Para punir os estupradores e, na verdade, é uma coisa que me parece que no Brasil não existe essa cultura de estupro como tanto se fala. Não existe essa cultura de estupro como tanto se fala, a exemplo de alguns países orientais. E, diante disso aí, o Bolsonaro, né, ele teve a ideia, a assessoria dele, de propor, né, a vacina, como é que se chama? Química. É uma vacina. Castração química. Castração química, isso, castração química, não é? Para que resolvesse o problema. Quem fosse pego, já existem leis que simplesmente ele teria ser submetido a essa castração química. Não é? Eu não conheço bem o projeto. A pessoa submetida perderia a fertilidade ou a potência sexual? A potência Perderia sexual. A potência sexual. Exatamente. Ele seria utilizado, e a pessoa que, digamos, eu me lembro que eu vi no comentário, num discurso lá na Câmara de Deputados, dizendo que a pessoa ficaria em torno de 10% da sua potência sexual. Né? Uma redução seria uma redução na potência sexual, e ele fatalmente perderia essa condição de ser um tarado, estuprador. Não é? Mas aí a esquerda não aceitou, porque partiu de Jair Bolsonaro. Partiu de um homem de direita. Não aceitou, que a gente via que seria uma solução viável. Fala alguma coisa sobre isso aí, velho. Você veja, mas a esquerda é sempre isso, essa duplicidade pavorosa, né? Quer dizer, um parlamentar de direita tem uma medida contra o estupro e eles são contra. Mas se ocorrem estupros em lugares com governos petistas ou esquerdistas, eles silenciam. Houve um caso famoso de uma cadeia no Pará, na época em que a governadora era, acho que é Carepa, era o sobrenome dela, me esqueço agora o primeiro nome. Uma governadora do PT que o Pará teve. Numa cela lá, uma moça ficou presa numa cela, absurdamente, em vez de ter uma cela só para ela como mulher, ela ficou numa cela com vários homens, foi violentada repetidamente, e houve da parte do poder público a mais absoluta omissão diante disso. Então você vê, mas é que tá, era um governo de esquerda. É sempre assim, eles na verdade só se preocupam com essa suposta proteção a grupos estigmatizados quando convém aos desígnios da esquerda. Você veja, por exemplo, naquele caso pavoroso que houve no Rio de Janeiro de uma moça que foi violentada